nossa correção de matemática. Então, ó, nós fizemos, nós relembramos um pouquinho sobre algoritmo de subtração. E aí tinha um probleminha pra gente resolver. Então, vamos lá, ó. Na página 120, tava assim, ó. Na casa dos avós de Camila, cada ambiente mostra um pouco dos hábitos e costumes dele. No jardim da entrada, há um canteiro de margaridas, mas nem todas estão bonitas, por causa do ataque dos pulgões. Então, vamos lá. Quantos pés de margarida tem no canteiro? Então, se você contar, você vai ver que tinha 23. Quantos pés de margaridas estão murchos? Então, eu vou lá ver. Tinha 13 pés. E o C, quantos pés de margaridas não estão murchos? Então, vou contar 10. Aí tá assim, ó. Escrevendo a subtração que permite calcular o número de pés de margaridas que não estão murchos. Então, vamos fazer essa conta? Então, como que eu teria que fazer? Eu ia pegar o total de margaridas, 23, menos o total de margaridas que estão murchas, que são 13. Então, 3 menos 3, ou 3, tiro 3, eu fico com 0. E eu vou pegar outra caneta, porque essa não quer pegar. Então, 3 menos 3 é igual a 0. E 2 menos 1 é igual a 1. Então, quantas margaridas não estão murchas? 10. O E, no quintal da casa dos avós de Camila, há uma horta onde o vovô Chico planta verduras e alguns legumes. No canteiro de alface, ele plantou 18 pés. Então, vamos lá. 18 pés. E aí, 7 as formigas atacaram. Com quantas pés de alfaces não foram atacados pelas formigas? Então, ó, 7 foi atacado, certo? Então, 18 menos 7. Então, 8 tiro 7, eu fico com 1. E 1 tiro 0, eu fico com 1. Então, a resposta é 11 pés de alface não foram atacados pelas formigas, certo? Aí, aqui na página 122, vocês tinham que fazer as contas, que a professora vai colocar essas continhas na foto aqui, tá bom? E na página 123, o exercício 3 também era contas, que eu vou colocar a foto aqui embaixo, com os exercícios montadinhos. Aí aqui tá perguntando, ó, em uma padaria foram produzidos o total de 89 bolos, dos quais 34 era de chocolate e o restante era de laranja. Então, como que você tinha que fazer? 89 menos 34, que o resultado dava quanto? O resultado dava 55, certo? 89 menos 34, 55. Então, quantos eram os bolos de laranja? 55 bolos. Resposta B. Aqui, 5. O livro da Lina, que a Lina está lendo, tem 98 páginas. Ela já leu 54. 98 menos 54. Quantas páginas falta para ela terminar de ler? 44. Então, faltam 44 páginas para ela terminar a leitura. Aí aqui, o 6. Leco está lendo um livro que tem 24 histórias de aventura. Cada história tem 10 páginas. Vamos descobrir quantas páginas tem esse livro? Então, ó, aqui, quantas páginas eu tenho? Ele já fez a soma das centenas para mim, ele já deixou, ó, mastigadinho. Então, 100 mais 100 mais 40, então, 100 mais 100, 200, com mais 40, 240. Então, o livro tem 240 páginas. Leco já leu 10 histórias. Quantas páginas ele leu? Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou trocar.
Vai ser uma centena. Então, quantas páginas ele leu? 100 páginas, ó. Que já tava, ó, 10 histórias, 100. Então, ele leu 100 páginas. Quantas falta para ele terminar de ler? Quantas histórias falta? Vamos contar, ó. Essas daqui ele já leu. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, quantas histórias faltam para ele terminar de ler? 14 histórias. Quantas páginas falta para ele terminar de ler o livro? Então, eu vou somar, ó, 100 mais 40, 140. Se o Leco ler 2 histórias por dia, em quantos dias ele terminará o livro com as páginas que faltam? Ele vai terminar em 7 dias. Porque eu vou contando, a cada 2 eu conto um dia, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Virei a folha. Aí aqui, no gráfico, veja o gráfico de colunas a seguir, quais foram os livros mais votados. Então, vamos lá. O A, quem foi o autor mais votado? O Ziraldo. O B, qual foi o autor menos votado? Foi a Rosiane Munhay. O C, quantos votos teve o segundo colocado? Aí eu vou olhar lá, o segundo colocado foi a Ruth Rocha, teve 110. Qual a diferença de votos entre o primeiro e o segundo colocado? É só eu olhar aqui, ó, o primeiro colocado, 120, o segundo, 110. Quanto falta? Dos 110, quanto falta para chegar até o 120? Falta 10, certo? Ou 120 menos 110 igual a 10. Quantos votos Pedro Bandeira teve a menos que o Monteiro Lobato? Então, eu vou lá olhar o Pedro Bandeira. Pedro Bandeira teve 80, o Monteiro Lobato teve 90. Então, do 80 para o 90 falta 10. Ou então, 90 menos 80, 10. Aí, quantos votos Ziraldo teve a mais que Pedro Bandeira? Então, ó, o Ziraldo, ele teve 120 votos. O Pedro Bandeira teve 80. Eu podia fazer 120 menos 80, ou então dos 80 até chegar aos 120, quanto que falta? Os dois vai dar 40 votos. Aí no G, primeiramente escreva o nome dos autores e em seguida pinte as colunas para representar os seus votos. Então, primeiro era o Ziraldo, ó, 120. Segundo, o Ti Rocha. Terceiro, a Silvia Ortoff. O quarto, Monteiro Lobato. O quinto, Pedro Bandeira. E o sexto, Rosiane Munhay. Certo? Virei a folha, aí aqui tá falando, ó. Numa loja há 87 instrumentos musicais. Destes, 20 são violões. Quantos são os outros instrumentos? Então, 87 menos 20 é igual a 67, certo? João Pedro fez uma pesquisa entre os meninos que estudam música com ele e relacionou os instrumentos preferidos da turma em um gráfico. Então, vamos lá, ó. Aí, ele fez aqui o gráfico bonitinho. E aí ele vem perguntando, qual é o instrumento preferido dos amigos do João Pedro? Segundo o gráfico aqui, quem ganhou foi o piano. Quantas crianças escolheram o violão? Se a gente for contar aqui o violão, dá 10. Então, 10 crianças escolheram o violão. E quantas crianças participaram da pesquisa? Contando o total, dá 50 crianças. E aí, o 10, nós não vamos fazer esse problema. Virei a folha, fui lá para os problemas de meia dúzia e uma dúzia. Na página 130, quantos ovos são usados para cada salada? Da pergunta aqui, ó, um dos pratos e cardápio é a salada tropical, em que é usada meia dúzia. Meia dúzia é igual a 6. Então, quantos ovos são usados? 6. Aí, esse daqui da página 131, nós já fizemos alguns deles, certo?
Então, ó, quantos ovos há na bandeja pequena? 6. Quantas dúzias há? Meia dúzia. 6 é igual a meia dúzia. E quantos ovos eu preciso acrescentar para eu formar 2 dúzias? Então, eu precisava acrescentar 18 ovos. Aí, quantos ovos há na bandeja grande? 30 ovos há na bandeja grande. Quantas dúzias de ovos há na bandeja grande? Então, ó, eu sei que 2 dúzias é 24, certo? Ele tem 30. Então, do 24 até eu chegar no 30, falta quanto? 6. Então, 24, que é 2 dúzias, mais o 6, então significa que eu tenho 2 dúzias e meia. Quantos ovos são necessários acrescentar para eu formar 3 dúzias? Então, eu já tenho 24 mais 6, certo? Que eu tenho 2 dúzias e meia. Para eu ter 3 dúzias, eu tenho que acrescentar quantos ovos? Mais 6 ovos. E aqui, ó, Gabriela vende frutas em uma feira. Ela tinha 3 dúzias de banana. Então, ela tinha quantas bananas? 36 bananas. Que 12 mais 12 mais 12 dá 36. Vamos lá. Quantas bananas... Desculpa, ela tinha 3 dúzias de bananas e vendeu meia dúzia. Quantas bananas sobraram para Gabriela vender? Então, ela tinha 36. Do 36, eu retiro a meia dúzia, que é 6. Quanto que sobrou? 30. Então, sobraram 30 bananas para Gabriela vender. E na página 132... Para fazer um omelete, a dona Ana usa quantos ovos? 4 ovos. Aí aqui, quantos omeletes ela pode fazer com 1 dúzia de ovos? Ela pode fazer 3 omeletes, certo? Se ela tivesse meia dúzia de ovos e fizesse uma omelete, quantos ovos sobrariam? Meia dúzia, 6, ela usa 4, então sobraria 2. Dona Ana precisa de 1 dúzia de ovos. A quantidade de ovos que há na cesta do lado é suficiente? Não, gente, não é. Quantos ovos faltam? 6, ela só tem 6 aqui, então faltam 6. 1 dúzia tem quantas unidades? 12. 1 dezena tem quantas unidades? 10. Meia dúzia é maior ou menor que meia dezena? Meia dúzia é 6. Meia dezena é 5. Qual que é maior? A meia dúzia. Então, ó, meia dúzia é maior que meia dezena. Quantas unidades há em 1 dúzia e meia? 1 dúzia é 12. Mais 6, 12 mais 6 é igual a 18. Quantas unidades há em 1 dezena e meia? 1 dezena é 10. Meia dezena é 5. 10 mais 5 é igual a 15. Então, há 15 unidades. Quanto é meia dúzia mais meia dezena? Meia dúzia é 6. Meia dezena é 5. 5 mais 6 é igual a 11. Quanto é meia dúzia mais 1 dezena? 1 dezena é 10. Meia dúzia é 6. 10 mais 6 é igual a 16. E quantas meia dúzias cabem em 1 dúzia? 1 dúzia é 12. A metade de 1 dúzia é 6. Então, 6 mais 6 é igual a 12. Então, quantas meia dúzias eu preciso para completar 1 dúzia? 2 meia dúzias, certo? E aqui, ó, se eu comprar 1 dúzia, 12 mais 6 e meia de bananas, quantas bananas eu comprarei? 18, certo?
Crianças, eu espero que vocês tenham conseguido entender que no vídeo de explicação a professora tentou deixar o mais claro possível. É isso. Qualquer dúvida, estou no chat. Pode entrar no chat, pergunta, tira as dúvidas, que juntos a gente vai conseguindo nos entender, tá bom, amores? Por enquanto é isso. Um beijo, fiquem com Deus.